Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós hoje vamos bater um papo com o Roberto José, ele que é um experimentado protagonista da história, das particularidades urbanísticas de Itabuna, tem um conhecimento vasto da questão sociológica, antropológica, e é uma figura que pode sempre nos brindar com informações interessantes, pertinentes, e por conta deste fato, a gente faz sempre questão de tê-lo como nosso entrevistado. Nós vamos dar um apanhado geral sobre os acontecimentos, sobre o que Itabuna precisa, sobre o que faltou para Itabuna, enfim, vamos dar um passeio nesse vasto conhecimento do Roberto José para que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, estejam antenadas e sabedoras dos acontecimentos e dos posicionamentos. É importante que nós estejamos sempre bem informados, porque com informação a gente tem mais qualificação para o debate do dia a dia, seja com os familiares, seja com os amigos, seja com a compreensão do que está acontecendo. Eu quero saudar o meu amigo Roberto José com o meu bom dia. Bom dia, meu amigo Val Cabral. Satisfação estar aqui mais uma vez para a gente fazer esse bate-papo, né, agradável sobre a nossa região, sobre Itabuna. Como você bem disse, fazer um parâmetro, na verdade não um parâmetro, né, fazer uma análise sobre as questões da nossa região, principalmente nesse momento, é um momento de eleições em que se discute muito as questões estruturais ou estruturantes da nossa cidade, né? E a gente vê em alguns debates, digamos que anêmicos, Sim, de ideias fundamentadas na ciência, né? Na boa técnica da gestão pública, da economia, da sociologia, da geografia. Quando você assiste, por exemplo, um debate de Ilhéus, com pessoas qualificadas, acadêmicos, mas falta o espírito do debate, né? Que principalmente nas proposituras, né? Então é importante esse nosso bate-papo aqui. e eu percebo, eu assisti o debate, né, com os candidatos de Ilhéus, eu percebo que há uniformidade de ideias, né? Parece que eles todos têm as mesmas ideias, com colocações distintas, mas sempre nas mesmas ideias. Quando elencam os cinco principais prioridades de gestão, você vai ver que as cinco estão dentro das cinco que o outro também tem. Entendeu? Você não vê inovação. E mesmo quando se coloca dentre as cinco alguma coisa específica, por exemplo, de educação, você vai ver que as propostas são muito iguais, embora com palavras diferentes. A gente não vê coisa absurda, é absurdo esse negócio, a gente não vê nada diferente. E uma das coisas que eu percebi inexistente, não só no debate entre os prefeituráveis de Ilhéus, mas sobretudo no que eu tenho ouvido nos programas políticos de Itabuna, de Salvador, eu sou muito afeito a esse tipo de observação, eu gosto muito de ouvir as palestras e os debates, e eu ouvindo palestras nas associações e os debates na televisão, a programação política, eu percebo que eles não falam de uma coisa que para mim, Roberto, e aí eu quero chamar a atenção sua para esse questionamento, eu não vejo eles falarem da questão da empregabilidade e do cuidado com o desempregado. Eu não sei se você já atentou para esse aspecto. Eu não vi até agora nenhum prefeiturável, de todos os que eu tenho acompanhado, nenhuma proposta, nada de acentuação no sentido de o que fazer para a questão do desempregado. E quando eu falo desempregado, não é que gerar emprego, não, não é gerar emprego, não. Eu quero saber o desempregado, a situação dele, né, vigente. E a questão da geração de emprego e renda. Eu acho que deveria ser prioridade, porque você, quando está ganhando, quando está assalariado, o problema de saúde é secundário. E aí eu vou dar um exemplo. Se você tem problema de próstata ou suspeita de problema de próstata e você for recorrer ao SUS, você vai passar 6, 8 meses para ter uma consulta. Mas se você tiver empregado, ganhando relativamente bem, você vai pegar R$ 200, R$ 250 do seu orçamento e vai numa clínica particular, por exemplo, com o melhor urologista da região, que é o doutor Júlio Brito, e você tem uma consulta em meia hora. Ou seja, você não vai precisar esperar 8 meses para uma coisa que você pode adquirir com 30 minutos. E eu quero saber de você, se você concorda comigo, você acha que a empregabilidade, a geração de emprego e renda deveria ser prioridade dos prefeituráveis? Val, você acerta, principalmente quando diz que a gente percebe um discurso em que eles costumam falar da mesma coisa de forma diferente, mas sem trazer o cerne das questões. Por exemplo, você traz aí a questão do emprego e renda. Se fala muito, né, todos os candidatos, de saúde, educação, segurança Transporte. pública, transporte. Mas eles falam, e aí no debate, enfatizando aqui o debate
dos prefeituráveis de Ilhéus, que aconteceu ontem, no horário da manhã, mas está disponível aí na rede, né, do G1 e tal. O que é que acontece? Nesse debate, eu percebi ali, minha grande decepção foi que a gente tem ali 4 protagonistas preparados, mas eu senti, talvez, por exemplo, a Adélia. A Adélia foi reitora da UESC, né? 4 vezes secretária de Estado, ou secretária de Estado em 3 pastas. A mulher preparada que... Mas no debate eu senti ela um pouco insegura, né? Inclusive nas proposituras dela. O Bento, sujeito que foi secretário de Uruçuca, passou 8 anos secretário em Ilhéus, fazendo doutorado em Brasília. Achei que ele viesse com um preparo maior, mas eu fiquei decepcionado. Eu percebi, assim, proposições um tanto anêmicas, né, para resolver problemas básicos da cidade, como esses que a gente falou aí, que é saúde, educação, segurança e a questão dos transportes, né? A maior decepção para mim foi no caso do coronel, né, que é coronel do Corpo de Bombeiro, tá ele não está mais na ativa, falando, gaguejando, não trazendo as ideias efetivamente. Naquilo que você traz sobre geração de emprego e renda, é que a gente vê frases clichês. Eu vou atrair novas indústrias. Beleza. Qual é a vocação de Itabuna? A vocação de Itabuna não é indústria. A gente até precisa diversificar a economia, Val. Mas a vocação de Itabuna é para o serviço, né? É o comércio, é a questão da saúde, principalmente as clínicas se instalam aqui, a parte da educação. Então, Itabuna tem vocação, porque Itabuna ela nasceu voltada para a sua Interlândia próxima, ou seja, as cidades circunvizinhas. Enquanto Ilhéus nasce voltada à exportação da commodity, que é, no caso, a amêndoa de cacau. Então, o Parque Industrial de Ilhéus ele é muito mais forte do que Itabuna. Então, se você olha o PIB de Ilhéus, Ilhéus tem um PIB muito forte na parte de indústria, mas ela tem um potencial imenso para a questão dos serviços, principalmente no contexto da geração de emprego e renda voltada ao turismo. Mas a gente não tem tido sorte com Ilhéus, né? Nesse sentido, os prefeitos não têm uma visão de área para esse sentido. Então, quando eu falo de geração de emprego e renda, Val, mais do que atrair indústria, eu preciso melhorar a minha capacidade comparativa. Então, eu tenho capacidade competitiva e capacidade comparativa. Na capacidade comparativa, eu preciso ter uma cidade, assim como Vitória da Conquista, que atraia investimento. E atrair investimento é você melhorar o quê? Mobilidade urbana, é você ter energia e você ter água na cidade. Itabuna, as estruturas urbanas de Itabuna são anteriores à década de 80 e agora o prefeito Augusto Castro vem remodelando isso. Tem projetos estruturantes que estão em andamento nisso. Você tem a proposta, já está licitada, deve sair a ordem de serviço, de uma nova ponte, uma ponte de mão dupla, né, com ciclofaixas, né, ciclovias, melhor dizendo, interligando ali a Amélia Amada até o Conceição. Você tem uma nova avenida na Rua do Prado, que vai interligar até a nova BR, que interliga ali Ilhéus e Itabuna. Você tem um prolongamento da Avenida Princesa Isabel. Então, eu tenho obras estruturantes na cidade que vai melhorar a mobilidade urbana. Ora, mobilidade urbana, Val, é uma das questões principais para a atração de novos investimentos. Ora, porque a atração de novas indústrias, pela atração só pela guerra fiscal, quando termina o incentivo fiscal, ela desmonta tudo, põe na cacunda, como diz lá na roça, e vai embora, como foi a Kilder aqui em Itabuna. Então a gente precisa dar condições para que já estão. E a atração de novos investimentos é você melhorar a capacidade comparativa da cidade, como faz Vitória da Conquista. Vitória da Conquista está em seu 3º anel viário. Itabuna não completou o seu 6º anel viário. Então eu preciso melhorar. Itabuna é uma cidade, e aí eu estou falando de cidade, no contexto urbano, que tem vocação para o serviço. A gente precisa ter um polo de logística aqui, o chamado Porto Seco, para que a gente não tenha veículos pesados de 2 eixos circulando dentro da cidade, porque aí se eu evito que esses veículos pesados circulem dentro da cidade, eu vou ter um asfalto durando mais, eu vou ter um calçamento durando mais, sabe? Trânsito fluindo melhor. Um trânsito fluindo melhor, e um trânsito que flui melhor
eu atraio novos investimentos, porque eu não tenho um trânsito adensado, um trânsito travado por falta de estruturas viárias, né? Então isso é importante. Quando eu vejo candidatos falando de atrair novas indústrias, empresas, sem falar de melhorar a capacidade comparativa das cidades, aí a gente vê que é só uma proposta pela proposta. É o que a gente fala, proposta clichê de Wikipédia, né? O que é que o político tem que falar? Fale sobre educação, saúde e segurança. É o que muitas vezes a gente percebe nas candidaturas, que são instrumentos de exposição do pensamento do marqueteiro. Aí muitas vezes o marqueteiro vem de uma cidade, nunca entrou ali em Ilhéus, em Itabuna, vem de fora e traz aquela coisa já formatada, sabe? Uma ideia pré-fabricada, prevista naquilo que ele entende que seja persuasivo para o eleitor, mas que na realidade não se aplica na cidade, porque a realidade é outra, né? Você tem situações, e aí eu quero insistir na questão da empregabilidade, né? Geração de emprego e renda. Eu sempre cito Gramado, no Rio Grande do Sul, como referência. Gramado não planta cacau, né? Não tem clima. Suíça também, né? Isso, mas o melhor chocolate do mundo é o suíço. É o suíço, a controvérsia, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui no Brasil... Não, é o que está no imaginário popular. Sim, popular eu prefiro o chocolate fabricado aqui na Cessol, isso do que vende na UESC ali, chocolate maravilhoso. Sim, sim. Então aí você tem uma cidade que deve ser maior, pouca coisa do que São Caetano, do que Califórnia e Barra de Fátima, mas que é campeã nacional do chocolate sem produzir o cacau. E você gerando aí quase metade da população de Gramado vive em torno dessa produção do cacau, do chocolate artesanal. Na verdade, Gramado, você tem um contexto turístico, muito amplo, sim. Turístico, sim. O cacau é mais um acessório desse contexto turístico. Mas que faz até da porque cidade o chocolate de Gramado, nacional. Eu tenho um amigo que foi a Gramado e trouxe chocolate muito ruim, com muita manteiga. De cacau e pouca concentração. E a amêndoa, para chegar lá, já tem uma dificuldade climática e tal. Não, mas chega. Hoje, com a logística de transporte mundial, e aí Milton Santos, né, grande geógrafo, fala sobre a globalização. Né? O contexto da globalização, eu consigo produzir aqui, em poucas horas, chegar a carga em Xangai, por exemplo. Não no porto, porque de navio demora mais, mas de avião, por exemplo, as frutas que são produzidas aqui no Vale do São Francisco, embarcam no aeroporto de Petrolina, em 24 horas atinge qualquer ponto do planeta. Então, com essa logística, não é a produção do cacau, é você ter a chamada produção verticalizada, não é horizontalizada. Começo, meio e fim. Não, verticalizada, que é agregar valor àquilo que você produz. Ora, nós produzimos produzimos a melhor amêndoa de cacau do mundo. Várias fazendas aqui da região já foram campeãs nisso. E toda vez que tem concurso, a gente tem uma ou outra fazenda se destacando na produção. Porque nós produzimos de forma artesanal, de forma sustentável. A gente produz no modelo Cabruca, ou seja, nos subbosques da Mata Atlântica, né? Alguns defendem, inclusive, que seja Mata Cabruca. Ela tem um potencial de resiliência, tem um potencial de proteção e de sustentabilidade ambiental fantástico. Esse é um modelo interessante. Esse não é um modelo, esse é um modelo que eu gero ativos ambientais. Por exemplo, um cacaueiro, uma planta de cacau, ele renova a sua folhagem 100% ao ano. O que significa isso, Val? Que aquela planta, ela retira gás carbônico da atmosfera. Então, meu produtor de cacau aqui, ele pode, né, assim que isso for regulamentado, recorrer aos créditos de carbono, porque a produção ela retira gás carbônico da atmosfera, uma vez que renova toda a sua folhagem. Isso é um ativo ambiental importante. O produtor de cacau, ele não só produz amêndoa de cacau, mas ele também produz água. A nossa crise não é de água, a nossa crise é uma crise de energia energética. Porque se você tiver energia suficiente, você pode transformar boa parte da água salgada em água potável. Como fez Israel, né? Mas aí é muito caro, porque aí você faz com a tecnologia da osmose reversa, que é utilizada aqui em um condomínio na região aqui de Ilhéus. Na verdade é de Itabuna, mas é de Ilhéus, condomínio aqui. Está no território de Ilhéus, mas no imaginário popular identitário pertence a Itabuna, não é?
que lá se produz a água potável via osmose reversa, mas você precisa de energia para produzir isso. Mas voltando para a água que se produz na mata de cacau, nós temos aqui um potencial fantástico turístico, um potencial ambiental fantástico, e nós precisamos trabalhar bem nisso, na produção do chocolate da Cabruca aqui no sul da Bahia. É preciso visionários, é preciso a gente estimular o turismo. Ora, Ilhéus tem o maior litoral do estado da Bahia, dos maiores do Brasil. Aí vamos voltar ao tempo de Adão e Eva, trazendo aqui a questão do mito descrito lá na Bíblia, de Adão e Eva. O que Ilhéus tem foi o que foi colocado aqui no período de Adão e Eva, né? Sobre esse litoral fantástico. O que estragou é mão nossa do homem, né? Por exemplo, o Porto do Malhado estragou o litoral norte. Ele barra uma corrente longitudinal e eu tenho um prolongamento da Soares Lopes, porque a corrente barra, e falta sedimentos no litoral norte, ali nas praias do São Miguel e aquela outra praia vizinha. Ou seja, o que estragou aqui é a mão nossa. Mas eu quero chamar a atenção da pessoa que nos assiste que essa nossa mão em Ilhéus, é preciso que essa seja uma mão empreendedora, para ter uma visão de futuro, de que o turismo de Ilhéus é importante, que nós temos ativos importantes. E eu senti falta desse nível de discussão, embora eu tenha um cara preparado como o Bento, a professora Adélia, muito preparada, o próprio Valderico. Na discussão ali, talvez seja o primeiro debate, nervosismo e tal, eu senti falta desse contexto. Ambos preparados no ambiente acadêmico, mas propostas sobre educação, propostas efetivas sobre educação, à luz de Darcy Ribeiro, à luz de Paulo, né, do velho Paulo, grande educador brasileiro, sobre a educação enquanto vetor principal de desenvolvimento. Falava melhorar a educação, valorização de professor, reforma de escola. Não existe reforma de escola se eu não mudo o modelo de educação. A educação ela precisa ser pensada sob o prisma da qualidade. De eu deixar o menino ali de manhã, 7 da manhã na escola e pegar 17 horas da tarde. Ele almoçar, jantar, tomar café da manhã na escola. Em um turno ele fazer as educações básicas de geografia, história, química, física, matemática, que é imprescindível a formação de qualquer cidadão, filosofia, sabe? Sociologia. E no contraturno ele fazer disciplinas, fazer atividades recreativas e atividades que estimulem o aprender a fazer fazendo. Ora, a educação ela é um tripé, Val. Afetivo, psicomotor, afetivo, cognitivo e psicomotor. É o tripé da educação. Aí Paulo Freire, né? Eu falei Paulo Freire, ele fala que é preciso a educação com amor. É o afetivo. Se você pega um professor desgraçado, que o aluno cria um bloqueio cognitivo, ele não aprende. É preciso ter amor, afeto, né? Cognitivo são estruturas neurais. Psicomotor é o aprender a fazer fazendo. Não se aprende matemática sem fazer cálculos. Não se aprende física sem fazer cálculos. E aí, sobre essa parte psicomotora, atividades manuais com argila, atividades manuais em oficinas de marcenaria, atividades na parte de música, contação de história, a parte de desportos. Sim, mas isso é o ideal. Sim, mas de uma estrutura que para tudo isso infelizmente não tem. Mas eu preciso ter uma outra realidade nessas figuras a intenção de querer fazer. Entendi. Que eu não consigo universalizar, mas que eu no primeiro ano faça uma escola, sim. No segundo ano mais uma, no terceiro, e faço uma projeção de chegar em 8 anos com 50, 80, 100% das escolas. Val, a nossa revolução, eu como professor e policial civil, conhecedor das mazelas sociais da nossa Bahia, da nossa cidade, sei que a educação ela é a porta de desenvolvimento. A educação, você dá as mesmas condições do filho do rico, do pobre, está numa escola de qualidade do filho do rico. Porque na Europa, né? Porque os Estados Unidos são países que são desenvolvidos do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista competitivo.
é a questão da educação, né? O ensino básico nesses países é Você, igual para todo mundo. você me fez lembrar um detalhe que até me orgulha. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 44 anos, um de 38 e um de 23. O de 23, há 13 anos, mora na Suíça. Fala 4 idiomas. Ele fala, escreve e entende 4 idiomas: o italiano, o francês, o alemão e o inglês, além do português. Os outros irmãos, que têm quase o dobro da idade deles, mal falam português. Por que que esse meu filho avançou tanto e os outros dois, que são mais velhos, empacaram? E olha que meus filhos estudaram em escola privada, viu? Porque há um estigma de que a escola pública não ensina. E por que que isso acontece? Por que que é possível na Suíça e não é possível no Brasil? A questão é demográfica? É geográfica? É o sistema? É a política? Esses questionamentos a gente aproveita para explorar justamente nos debates com os candidatos a prefeito, né? A gente quer saber dos candidatos a prefeito o que efetivamente eles possuem de ideia. Por exemplo, para esse negócio do curso seriado, né? Esse sistema que você não precisa mais fazer prova para ter efetivação da sua aprovação no ano letivo, que eu acho que é uma coisa tão esdrúxula, coisa de louco, coisa, 80% de frequência e automaticamente passa o aluno. Coisa de louco, cara. Aí qual é o resultado disso, Roberto? Você que é professor. O aluno chega no vestibular escrevendo 7 com C, escrevendo erros gramaticais absurdos e conjugação de verbos que não dá para entender onde ele quer chegar. Sabe por quê? Porque não foi avaliado. Não foi o ensino, a metodologia de ensino, não está dando para o aluno público de hoje, né, aquilo que felizmente existia no nosso período, sabe? Eu sou de um período que você não saía da 4ª série primária para o 5º ano, ou admissão, sabe? Sem que você não dominasse perfeitamente as 4 operações matemáticas. Sem que você não pudesse provar que o seu português estava compatível em você ser elevado para uma série superior. Hoje não, basta você ter 80% de frequência e automaticamente você está passando. Então, tem que ter propostas diferenciadas, né? Tem que ter alguma coisa que eu não estou observando. E nesse debate de Ilhéus eu percebi que a perspectiva é sombria. Porque você mesmo ressaltou, são pessoas catedráticas, pessoas especializadas, pessoas com uma vasta experiência, inclusive de gestão, sabe? E eu não vi ali muita coisa que me agradasse. Não vi. Não me surpreendi o Bento, porque o Bento é técnico. O Bento, se você for contextualizar a realidade de Léo nos últimos anos, o Bento estava por trás de tudo aquilo ali que estava sendo feito, de avanços, sabe, de recuperação de uma economia própria da prefeitura, uma série de situações. A Adélia foi gestora do maior orçamento do Estado, sabe? Quem dominava o maior orçamento do Estado era a Adélia, tanto primeiro na educação quanto na saúde. Ela dominou esses 2 orçamentos. Você não viu nada que, sabe, que vislumbrasse, sabe, alguma coisa que enchesse seus olhos, né? O Rezende, eu acho que a proposta do Rezende é ser bolsonarista, é ser candidato à direita. Então, eu não vi absolutamente nada nos 4 ali que faz assim, ó, beleza, negócio... Val, não é aquela situação, né, da gente jogar o menino fora e ficar com a água, né? Nem tudo é sombrio, né? Há luz no fundo do túnel. Primeiro é o seguinte, uma análise técnica e fazendo o papel do advogado do diabo, né? Gosto disso, da gente se colocar do outro lado. O debate é apenas um fragmento. Então, eu não posso, por exemplo, conceituar Bento apenas pelo debate de ontem. Bento tem uma história. Eu não posso, igualmente, conceituar a Adélia apenas pelo debate de ontem. Ali é um fragmento. Então, a Adélia não é só aquilo, ela é muito mais do que aquilo. A decepção é que, num debate, você precisa fazer uma concentração, né? Concentrar, né? Da forma, da liga a propostas, para falar aquilo naquele curto espaço de tempo que as pessoas precisam ouvir para entender serem melhor candidato ou candidata à prefeitura de Ilhéus. O que é que se percebe em Ilhéus, né, andando em Ilhéus? Eu tenho um caso em Ilhéus. A gente percebe muita presença do governo do estado. É óbvio que Marão, o prefeito, e Bento assumiram a gestão cheia de deficiências e precisaram solver os problemas. E isso acabou tendo dificuldade na administração. Mas, para além disso, a questão do debate, aí voltando a uma pergunta que você fez. Aí eu tenho 3 filhos, fala 5 idiomas, né? Porque é o idioma mater, e os outros 2, embora tivessem as mesmas condições ambientais e sociológicas, um desenvolve, outro não.
aí são escolhas pessoais, Val. Mas no âmbito dos programas públicos educacionais e sociológicos, você tem, do ponto de vista da estatística, você tem pontos extremamente positivos quando nós temos uma educação nesse modelo que eu falei, uma educação integral de ensino, né? De ensino igualmente integrado, né? Ensino integrado é pensar de forma transversal todas as disciplinas, é uma visão sistêmica de sociedade. E integrado, né? Porque eu preciso ter esses dois turnos. O estudante, eu não gosto de falar aluno, porque aluno é negação de luz, né? Negação, aluno, luz. É aquele que não tem luz, né? São coisas medievais, né? Mas o estudante, quando você dá as mesmas condições a ele, de chegar na escola de manhã e sair à noite, aquele turno que ele ficaria ocioso, Val, na rua, sendo assediado por traficantes, porque aqui eu quero falar um pouco sobre sociologia política e psicologia social. O estudante, as crianças, os adolescentes, em cidades vulneráveis como a nossa, que tem bolsões de miséria, de pobreza e de violência, e que, infelizmente, se concentram nessa área, quando eu falo da violência do narcotráfico, da violência da morte intencional, né? Que a gente chama de MVI, morte violenta intencional, que ela não é só o homicídio doloso ou latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, com resultado morte, ou uma resistência à prisão com resultado morte. Esse tipo de violência, ela se concentra em bolsões de miséria. Então, nesse contraturno, os estudantes que só têm um turno de aula, ele acaba estando exposto a esse tipo de violência e aos oportunistas. E aí, falando de psicologia social, nós fizemos uma pesquisa aqui, já tem algum tempo, em 2015, sobre a vulnerabilidade das famílias cadastradas no Bolsa Família em nossa cidade. 27 mil famílias, quase 70% dessas famílias são monoparentais, ou seja, só tem a mulher, né? O pai se perdeu em algum momento da história. Esse adolescente, principalmente do sexo masculino, ele vai buscar um outro espelho de figura masculina. Isso está na sociologia política e na psicologia social. Tem diversas teses sobre isso. E quem é que exerce, Val, nessas comunidades, poder e domínio? O poder econômico, o poder das armas, o poder da força. São esses donos de boca de fumo. Então, aquele sujeito já está vulnerabilizado pelas questões sociais, ele acaba buscando nessa pessoa um espelho. Por isso que a gente precisa trazer para a escola. A escola precisa ter um modelo sedutor, não é aquele modelo medieval. Então, a escola em tempo integral de educação integrada, gente, é disso que a gente está falando. Você tira esse estudante de tempo ocioso, de estar suscetível às seduções dessa turma. Sim, Roberto, funciona. Me permita, tá? Roberto. Funciona porque a gente tem, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo de Medellín. Sim. Medellín hoje é modelo, Medellín é Colômbia. Colômbia é país em desenvolvimento como o Brasil, sofre de problemas de violência igualmente como o Brasil. O cartel de Medellín e de Cali dominavam favelas naquela região. Medellín, um certo prefeito, Fernando Farjado, ele assume 2 anos após Uribe, que faz uma revolução, uma mudança estruturante no sistema de segurança pública, e Farjado percebe que da importância de se investir em educação, em cultura, em esporte, como espaços sedutores para esses jovens. Para além disso, mudança nas estruturas urbanas da cidade e geração de emprego e renda. Quando eu mudo as estruturas, tanto do ponto de vista estético quanto ético de uma cidade, eu atraio novos investimentos. E eu preparo mão de obra, porque eu tenho esse garoto, essa menina na escola em tempo integral, sabe, Val? Sim, é isso. Só que isso é um processo. Isso não é fast food. Sim, sim. Isso não é McDonald's. Sim, mas é onde eu quero chegar. A gente sabe que a educação é base. Isso é até retórico. Todo mundo sabe, a educação é base. Mas a educação não é tudo, né? Nós já noticiamos situações de médicos cometendo crimes bárbaros, sabe? O médico é uma pessoa educada. Jogadores de futebol, né? Ou seja, não é a pobreza só que é envolvida com isso, que eu já vi jogadores de futebol de seleção brasileira envolvidos com tráfico de drogas, ou pelo menos suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Nós estamos aí assistindo aberrações
que interpassam essa situação de educação, condição social, ambiental, mas a escola integrada, ela já é um avanço, mas não é tudo. Porque, de qualquer maneira, vai ter um momento ali que a criança, o adolescente, o jovem, não vai estar nessa escola integral, né? Ele vai passar ali o quê? Um terço do tempo dele. E o resto, sabe? Aí é onde entra o que normalmente os países civilizados, eu citarei aqui Canadá, Estados Unidos, a própria Inglaterra, eles associam o esporte à educação. Inclusive no Brasil, Mas havia isso essa é educação associação. integrada, Sim, Val. mais Eu não integrada. consigo ver educação só português, Sim, matemática, sim. geografia e história. É, e onde eu quero Por isso, chegar. a educação integrada, escola integral de educação integrada, são dois conceitos, Sim, sim. É por isso que eu entendeu? digo, porque às vezes pensar Ó, integrada o é botar balé é naquela estrutura. educação, Sim, balé é sim. educação, E que pode ser contação de integrado. história é Sim. educação, trabalhar com Esportes. argila é Sim. educação, o esporte é educação. Então, tanto que o ministério era Ministério de E Educação e esporte. Cultura, né? O Esporte. MEC, Não, e tinha esporte e também. tinha É. esporte. O Então, esporte era atrelado à é isso educação. que eu estou dizendo. Ela é escola integrada de educação integral. Escola integral de educação integrada. Então, o sujeito, quando aprende a mexer numa horta, ele não só está plantando, ele vai aprender que o solo precisa ter a parte para ter fertilidade, ele precisa ter alguns componentes químicos, né? A planta para crescer saudável, para fazer fotossíntese, ele vai Sim. aprender física, ele vai Sim. aprender química. Então, essa é a educação integrada. É óbvio que aí é uma visão sistêmica, Val. Visão sistêmica de processo. Um fenômeno não se entende ela de forma isolada numa caixinha. Você não pega o fenômeno da violência nas cidades e bota num laboratório para analisar o fenômeno por si só. O fenômeno é multifatorial, é interdisciplinar, envolve todas as situações. Envolve questão da escola, envolve questão da família, envolve como a polícia faz a repressão qualificada. E no Brasil eu sou crítico sobre esse modelo dual e anacrônico de polícia que a gente tem no Brasil, que só existe Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. Ou seja, não são países de modelo de segurança pública. É preciso repensar. Porém, os lobbies lá em Brasília não avançam, principalmente nesse atual momento de polaridade política. Então, assim, a educação, ela consegue avançar. E aí eu trazendo exemplos dos tigres asiáticos. O que fizeram os tigres asiáticos? E aqui vou citar rapidamente os maiores, né, os principais. A gente tem a Coreia do Sul, a gente tem Taiwan, Formosa e a própria China. Investir maciçamente e como programa de governo a educação. Ora, se eu tenho uma educação nesse modelo, essa é a educação do meu sonho, Val. Se eu fosse prefeito um dia, meu sonho é que o filho do pobre estude na mesma escola do filho do rico e que ele possa concorrer às vagas de medicina da UESC de forma igual. Ele possa ter a opção de escolher, Val. É isso que eu estou dizendo. Os seus filhos tiveram a opção de escolher. Um quis ser bilíngue, trilingue, né? Falar vários idiomas. Os outros, por opção, não quiseram, mas tiveram a oportunidade. Eu não estou dizendo que o sujeito, para ter êxito na vida econômica, sociológica, ele precisa ter nível acadêmico. Não, pelo contrário. Sujeito, um bom pedreiro com nível técnico, conhecimento sobre estruturas, né? Um bom pedreiro, ele ganha muito bem, né? Um mestre de obras, um sujeito de mecânica, né? Não precisa ter necessariamente superior, um técnico agrícola. Isso. Enfim, o que eu estou dizendo aqui é a educação lhe oportuniza. E eu falo aqui por contexto próprio, né, meu. Eu sou morador, nasci e me criei em Salvador, periferia de Salvador. Agora, existem os casos de luz própria, né? O sujeito nasce com a luz própria. Embora todas as condições sociológicas e ambientais indicassem para um contexto, ele por luz própria diz, não, eu quero isso aqui. O caminho não é esse, mas eu preciso oportunizar. Por falar em oportunizar, dentro desse seu conhecimento, onde é que você vê que Itabuna pode avançar nessas questões econômicas, produtivas e, sobretudo, de geração de emprego e renda e riqueza? Onde é que você, dentro do seu vasto conhecimento, poderia apontar, olha, o caminho é esse, o produto é esse, né? Enfim, como é que Val, você avalia isso aí? eu sempre faço uma análise sobre Augusto Castro e os que passaram. Aí o Baldo é um contexto que A parte, à né? parte, porque o Baldo ficou 6 anos, pois na virada da Constituição
não tinha lei de responsabilidade fiscal. A história era completamente Não diferente. que a lei de responsabilidade fiscal seja trava, mas cria uma série de burocracias Sim. que dificulta Emperra a a máquina. celeridade. Aí vamos lá. Depois de Ubaldo, o que é que os bons prefeitos que passaram por aqui fizeram? Os bons, aí você cita um ou outro, que é pagar a folha em dia e conseguir um convênio aqui ou acolá para fazer obras. Convênio do governo do estado ou da União. O que é que Augusto fez? Augusto equaciona a máquina, torna a máquina em condições de pagar em dia, mas em condições de buscar dinheiro, investimento externo, para investir em obras próprias. Percebe? Para além disso, ele é articulado e ele vai conseguir convênios, tanto no estado quanto na União, para avançar em obras e avalizar esses empréstimos. Aí Augusto busca um empréstimo no Banco do Brasil, no Fomplata, exatamente para essas obras estruturantes que Itabuna precisa. Por exemplo, o programa, que é um programa Água para Todos. A instalação agora de 2 tanques, a gente chega aí a 7 milhões de litros de água e você vai perenizar a oferta de água na região ali do São Caetano e bairro Circo Vizinho. No popular, para que as pessoas nos entendam, seria como um tanque doméstico. A pessoa vai armazenar uma água. O sujeito vai ter água 24 horas por dia na torneira. Isso foi investimento no passado que não foi feito. Como é que Augusto consegue fazer isso? Não do dinheiro economizando fonte 00. O que é fonte 00? Recurso próprio. Ele consegue buscar um dinheiro futuro que a gente chama de investimento. Ora, você vai fazer uma reforma em casa, você ganha, sei lá, 5 mil por mês. Você só tem 1.000 sobrando ali por mês, mas a sua reforma você precisa de 20 mil. O que é que você faz? Busca um financiamento, um crédito consignado para pagar. Tudo bem que crédito consignado é um juro menor, mas é juro ainda grande. E você paga ao longo do período, mas consegue solver seu problema fazendo sua reforma. O que é que Augusto fez? Busca esse crédito futuro, que é esse financiamento, em juros pequenos, juros módicos do Banco do Brasil e do Fomplata. Então, por exemplo, o viaduto sobre a rotatória do São Caetano, que vai revolucionar a Avenida Princesa Isabel. Isso já foi licitado, já tem ordem de serviço, deve começar no próximo dia. Uma nova ponte sobre o Rio Cachoeira. Quem é de Itabuna sabe. Val, se eu fecho ali a ponte do Marabá, o reflexo é na ponte do São Caetano e na ponte do Conceição. Criando uma asfixia do tráfego. A ponte do Conceição, ela é um projeto belíssimo, mas anacrônico, que é uma ponte de mão e contramão. Não existe isso, Val. Tinha que ser pelo menos de dupla faixa, indo e voltando. Se um carro quebra na ponte do Conceição, trava o trânsito todo. Se eu tenho um problema na ponte do Marabá, eu travo essas outras pontes, porque são as 3 pontes urbanas de Itabuna. A outra ponte que a gente tem é a ponte da BR-101. Quando você fala ponte do Conceição, você se refere à ponte da Vila Zara. A gente chama Ponte Nova do Conceição. É porque o Conceição normalmente é a ponte Lacerda, aquela que não passa veículo. Aquela ponte, do ponto de vista estético, eu estava até conversando com Sônia Fontes, e alguém falou assim, mas com a ponte nova, essa nova ponte sobre o Conceição, que vai surgir ali na Avenida Amélia Amado, até o Conceição, pegando ali a lateral do posto policial, né? É uma ponte de 4 vias com ciclofaixas. Ciclovias e com ciclovias. Ciclovias ela é construída, né? Ciclofaixa é só a pintura e a sinalização. Aí alguém falou assim, mas essa ponte é muito velha, não é melhor destruir? Eu falei, Sônia, não, ela tem um contexto histórico importante. Mais do que isso, um apelo estético muito bacana. Então, acho que ela vai ficar ali. Então, são estruturas anteriores à década de 80 que Augusto Castro consegue solver isso. Então, eu tenho, por exemplo, a nova avenida ali que vai interligar a 101, o bairro Nova Itabuna, ao centro da cidade, passando ali pela Bananeira. Eu não estou falando de coisas de futuro. É coisa já concreta. Que já tem dinheiro na conta, sabe? A Rua do Prado, que vai interligar até Ilhéus, né, que é ali do Conceição, passando por baixo da ponte do Conceição, interligando da Vila Zara, interligando até Ilhéus. Mas o prolongamento da Avenida Princesa Isabel até a 101, lá na... E que já são obras que já iniciaram, né? Exatamente, você já tem ordem de serviço, você já tem levantamento topográfico e tal. Duplicação da BR-415, o trecho Itabuna, Cidadele, que é o bairro de Itabuna que está em Ilhéus, mas é de Itabuna do ponto de vista identitário.
E a duplicação da Nova Itabuna até Ferradas. Então, além da duplicação da 101, do posto rodoviário, da PRF, até ali a Pedreira. São obras estruturantes que atraem investimentos, que geram emprego e renda. Sim. Ora, eu não posso atrair uma indústria se eu não tenho condições comparativas e competitivas em minha cidade. Porque Conquista está no seu terceiro anel viário. Itabuna só está no seu semi-anel viário. Quando eu duplico a 101, quando eu duplico essa 415, mais para frente, a gente precisa fechar o anel viário da cidade pelo Cerrado ali, interligando com a nova rodovia Itabuna-Ilhéus, aí eu consigo direcionar vetores de desenvolvimento para a cidade, sabe, Val? Então é disso que Itabuna precisa. E aí Augusto Castro acerta. Ele sai do contexto da ordinariedade dos prefeitos que sentaram na cadeira para ser extraordinário do ponto de vista de visão. Por isso que Itabuna não pode parar, como é o slogan da campanha, né? Então o Itabuna percebe isso, as pesquisas, a gente não pode falar de pesquisas aqui, a não ser que sejam registradas, mas as pesquisas indicam o sentimento da população que é preciso continuidade. Aí Itabuna sai do século XX e pisa no século XXI, que já começou tem alguns anos, né? Isso. Nós sabemos que todo esse contexto de estrutura, infraestrutura é importante, inclusive cria uma autoestima na população, né? Você ter sua cidade bonita, limpa, agradável, é um negócio assim que deixa você mais orgulhoso do lugar onde você mora, embora ainda Pertencimento, sentimento de pertencimento. Mas a cidade é feita também do seu dia a dia e tem que contar com o cidadão, que não adianta o governo fazer a parte dele e o cidadão não colaborar. E a gente vê muito isso, Roberto, na questão da limpeza urbana. A gente vê muito, por exemplo, o carro do lixo está passando determinado horário e existem moradores, não são poucos, que colocam o lixo depois que o carro passa, ou seja, vai passar aquele lixo ali o dia todo, a noite toda, para no dia seguinte ser recolhido o lixo. Outros que pegam o seu lixo e quando chega próximo, 2 metros da concha de lixo, joga no chão. Quer dizer, é preciso também que a sociedade compreenda o que cabe a ela de contribuição para o conjunto da imagem boa do município. Quando você citou aí, me permita, a questão do turismo, do investimento em turismo, e aí eu trago esse assunto novamente, é que a gente está acostumado muito a explorar o turista e não o turismo. A gente está acostumado demais a explorar o governo, querer do governo tudo que ele potencialmente a gente imagina que pode dar, mas a gente não quer também fazer a contrapartida da nossa contribuição. Bora lá, Val. A deseducação de um povo é reflexo. Sim. É reflexo da falta de educação e da falta de organização. Aí vamos um pouco para a teoria, porque o que seria da prática sem a teoria? Existe uma teoria chamada teoria da Block Windows, da janela quebrada, que é a teoria da anomia. O sujeito que passa por uma rua, e aí eu vou citar a história de Nova York, quando Rudolfo Giuliani foi prefeito lá em Nova York, e ele implementa a lei da tolerância zero, a partir da teoria da Block Windows. Teoria semelhante da Sandpile, Monte de Areia, que é uma teoria. É importante trazer essas teorias para o pessoal não achar que aqui é conversa de botequim. Nada contra a conversa de botequim, eu acho até importante para a saúde mental, né? Jogar a conversa fora, mas aqui é uma conversa que a gente tem que ter fundamentação teórica. A teoria do Sandpile, ela é muito similar à teoria do Block Windows, da janela quebrada. A do Sandpile, o Monte de Areia, ela se aplica quando Beijing, ou Pequim, sediou as Olimpíadas. E o prefeito precisou dar um freio de arrumação para sediar as Olimpíadas. Além das obras, um freio de arrumação nessa parte comportamental da população. Rudolfo Giuliani, em Nova York, ele implementa a lei de tolerância zero. Não só a lei da cobrança pela lei, mas, para além disso, o sujeito percebe que existia aí um bairro ali do Blunkins, um carro com a janela quebrada. Aí vinha uma pessoa e lançava uma pedra, quebrava outra, outro lançava, outro vinha fazia um vandalismo, uma pichação. Você passa por uma rua que já está suja e você tem um lixo na mão, um pedaço, um chiclete, alguma coisa, um papel amassado. Intuitivamente você vai e joga em cima do monte de lixo que está lá, porque a rua está toda suja. Isso é comportamento reflexo. Agora, se você passa por uma rua toda limpinha, com a cestinha lá, isso não é da noite para o dia, mas isso é um comportamento de tempos, né? E aí o sujeito vai ser
compelido a jogar o lixo. Além da educação formal, cá na escola, aquela escola que eu te falei, integrada e de tempo integral, que eu sonho, né, para minha cidade, e que é um projeto, né, Augusto Castro implementou, já, a gente parece que tem 2 escolas de tempo integral, mas eu preciso melhorar essa educação integrada, e é preciso ter investimentos, né, porque você tem um custo, que na verdade para mim não é custo, é investimento por estudante, né. Então, teoria da anomia, quando existe normas, né, que é o contrário de anomia, que é falta de norma, as pessoas se sentem compelidas a cumprir. E tudo isso, Val, a administração pública precisa estar atenta a você ter, para que a gente tenha esse nível de comportamento. E aí eu estou falando com você sobre sistemicidade de processo. Eu não entendo, não posso entender um fenômeno de forma isolada em laboratório, mas eu preciso fazer todas as ligações sociológicas e ambientais que aquele fenômeno me propicia fazer. É isso aí. Roberto, é óbvio que nós temos assim inúmeros assuntos para explorar, mas eu acho que o que está mais em voga no momento é a questão política e eleitoral. Você também tem um vasto conhecimento dos acontecimentos, até porque você tem acompanhado o que está acontecendo no eixo Ilhéus e Itabuna. E Itabuna eu percebi um detalhe. Itabuna, há 3 meses atrás, mais ou menos, você tinha um panorama muito favorável ao candidato Pancadinha. A cidade parece que estava vivendo o momento da onda do chamado Príncipe do Gueto. As coisas estavam muito favoráveis a ele. Mas de uns 3 meses para cá é perceptível, né, que houve um cansaço, né, houve uma redução vertiginosa e muito impactante. A queda tem sido sistêmica em relação à Pancadinha. E eu queria saber de você, você que é um sociólogo, você tem todo um conhecimento, né? É um cara experimentado nesse assunto. O que é que você acha que fez Pancadinha cair bastante naquilo que a gente percebe no dia a dia da cidade de aceitação popular? Bora lá, Val. Primeiro, é preciso falar de estatística, né? Ciência. Sim. Quando ele estava surfando com mais de 40 pontos de indicação, de aceitação de voto futuro, a gente estava falando ali em 75, 80% da população que não tinha definido o voto. Aí eu estou falando do ano passado. Sim, sim. Eu tenho 80% de um público que não definiu o voto. Ele estava surfando. As pessoas ainda não tinham entendido a proposta de governo de Augusto Castro. Porque aí eu estou falando dos 2 principais candidatos. Aí eu tenho Chico França e Isaac Neri, que correm por fora, mas são 2 bons candidatos. Cada um, claro. Tem também a Cleonice Monteiro. Cleonice Monteiro, que, né, é PSOL Rede, mas que está tendo um imbróglio lá muito grande. Inclusive, a Rede já declarou apoio ao Pancadinha, mas não são a federação, deveriam agir como um único partido. Enfim, confusões dos extremos, né? Sim. É isso que eu digo. A resposta não está nas extremidades, mas está no bom senso. Sim. Né? E o que é que acontece? Naquele período, Val, eu tinha 80% da população que não definiu. À medida que o tempo vai passando e que as pessoas vão compreendendo a proposta de Augusto Castro, você tem essa parte de 80% se definindo, o 20% está lá. E é aquela conta da Dilma Rousseff, é 20% de 40%. Tá ligado. O que é 40%? É 40% de 20%. 20%, e aí eu gosto de números, não sou Ciro Gomes não, mas eu gosto de número. É preciso ter número para a gente clarificar as coisas. Itabuna, votos úteis na urna. Itabuna tem 151 mil eleitores. Vá lá no TSE que você vai verificar. 151 mil eleitores. Eleitores que vão à urna votar são 110 mil. Beleza? 110 mil. Porém, dos que vão lá votar, 5 mil, essa é a média das últimas eleições, vão lá para dizer eu não voto em ninguém. Porra nenhuma, não voto em ninguém. Pam, pam. Vai lá, vota nulo ou branco. 5 mil. Inclusive, isso se reflete em vereador. É o sujeito que disse, eu vou só para votar, mas vou votar nulo. Então, eu só tenho 105 mil votos úteis. Ora, em uma conta... Ainda tem o branco, é o sujeito que vai e não vota em ninguém. Não, os 5 mil, é nulo ou branco. Ah, sim, você... são sim, votos sim. úteis. Sim. O sujeito vai votar. Eu tenho uma abstenção, 40 mil de abstenção. É um absurdo, o absenteísta elege qualquer um. Sim. Até um prefeito. Poderia eleger, a depender do nível. Só que o absenteísta,
Às vezes é o sujeito de classe alta que prefere ir a Ilhéus, tomar um banho de praia Sim, sim. e ver suas fazendas do que votar. Claro que Itabuna não tem 40 mil milionários, né? Mas você também tem os idosos, as pessoas acima de 70 anos que não são obrigadas a votar e que têm dificuldade de deslocamento e tal. Historicamente é isso. Em média, 105 mil votam. 20% de 105 dá pouco mais de 21, 22 mil. Vamos arredondar para 20 mil? Sim. 40% de 20 mil. Ou seja, 40% de 20 mil. Sim. Né? Então, à medida que 80% da população desses 105 que começa a definir voto, o jogo vira. Primeiro, a imagem cansada dele, de um sujeito da festa. O sujeito do gueto é um cara, de fato, vencedor, se candidatou a vereador, ganhou bem a eleição, por oportunidade, acabou vencendo as eleições por uma conjunção de fatores. Ele é o deputado menos votado eleito da Bahia. Por uma série de situações, ele se elege deputado. Não consolida o mandato de deputado e já quer ser prefeito. Não consolidou de vereador que ser deputado. Não consolida de deputado quer ser prefeito. O que ele quer mesmo? Então, a própria definição do Pancadinha acaba, do ponto de vista sociológico e de pesquisa, atrapalhando. Mas o 80% começa a vir. E aí as pessoas começam a entender o projeto para Itabuna de Mas tem Augusto outros Castro. fatores também. Por exemplo, sabe aquele ditado que diga com quem andas que direi quem tu és? Ele também começou a se aliar com pessoas que não são benquistas. Por exemplo, Lúcio Vieira Lima, do MDB. Da última vez foi candidato a deputado federal aqui em Itabuna, ele teve 47 votos. Sabe? Ou seja, foi aprovado pela sociedade itabunense. O Geraldo Simões, que o povo chama de cabeça de pitu, também é outra figura que tira voto. Entendeu? A situação da intervenção da regional, do diretório regional no União Brasil, que acabou com a candidatura Tirou de a Azevedo. fórceps Azevedo, De Azevedo, né? Então, foi você acha ali que... foi uma violência. Violência. Você acha que esses fatores também contribuíram para que o Pancadinha tivesse dificuldade de permanecer surfando na onda É isso, Val. favorável? Primeiro, a gente tem... O primeiro fator é estritamente estatístico. Sim, né? sim. Só tinha Que 20% você explicou definido. isso, Aí você tem uma série de fatores. Cansou a imagem porque ele lançou um ano antes. Quem lança um ano antes, cansa a imagem do sujeito. Toda hora vendo aquilo ali. Todo dia fazendo festa. Cavalo paraguaio é o que se dá de denominação. É o que sai na dele. frente, cavalo paraguaio. E cansa, só festa, só festa. Não tem propositura, não tem proposta. Esses outros acontecimentos. A candidatura de Azevedo, sem sair de casa, tem 15 mil votos. Sim. Né? Azevedo é um cara querido por parte da cidade, principalmente depois da morte de Fernando Gomes, parece que uma parte fica ali meio órfão. Sim. Quando Pancadinha, porque foi a mão de Pancadinha, não foi a minha, nem a sua, nem de outro candidato, retira a fórceps. O que é retirar a fórceps? Uma espécie de aborto, quer dizer, o fórceps não é aborto. A criança tem dificuldade de nascer, é uma técnica antiga, a técnica avançou, o médico vinha com ferro, fórceps, uma mão mecânica e puxava a cabeça da criança. Sim. Para forçar o nascimento, o nascituro ali, o sujeito que está para nascer. Sim. Mas é uma espécie de aborto, porque o fórceps também tira feto morto. Sim. Então, Pancadinha aborta de forma violenta, de cima para baixo, com o Neto, que não conhece Itabuna, que é conhecido como traidor de Itabuna. Neto foi deputado. O Neto, Semi-Neto. Semi-Neto. Foi deputado aqui na Bahia e nunca botou R$1 de emenda em Itabuna. Neto é conhecido como matador de velhinhos. Você já viu aquele filme Os Matadores de Velhinhas? Assista. Só que os matadores de velhinha morreram todos. Talvez seja o caso de Neto, do ponto de vista político. Neto não gosta de pessoas experimentadas na política. Você, com esse cabelo branco, não faria sucesso com Neto. Porque você, para ele, esse seu cabelo branco, passa para ele que tem experiência, ele não gosta. Tinoco, está morto politicamente. César Borges, morto politicamente. Paulo Souto, morto politicamente. Os outros tantos. Sabe quem não morreu politicamente? Da turma do Antônio Carlos Magalhães, quem não está com a Semineto. Vamos lá, Otto Alencar? Um monstro da política baiana. Cara que eu tenho orgulho de conhecer. Paulo Magalhães, primo de ACM, tio do Netinho, do afroconveniente, como dizem. Estão vivos politicamente. Eu estou só citando 2 exemplos, mas tem outros. Neto não gosta, né?
Então, Azevedo é mais uma vítima dessa Mas você acha que essa situação implicou? Essas implicaram, e aí você tem pesquisas, a gente não pode falar de pesquisas, não É de que é o que eu números, tenho mas tem observado. pesquisas que indicam os votos de Azevedo para quem está Sim, indo. sim. É isso que Tendência onde eu de quero voto. chegar. A Independente de maioria pesquisa. para É isso. maioria para Augusto Castro. Independentemente de pesquisa, Pouquíssimo. a gente percebe que, pelo menos eu tenho visto, até entre os Conversando candidatos. com as pessoas na Sim, rua. conversando com o candidato a vereador do União Brasil, que está apoiando o Pancadinha, a gente vê que os caras estão apoiando Augusto Castro, entendeu? Não estão apoiando Pancadinha. O próprio Azevedo já declarou que de forma nenhuma apoiaria Pancadinha, o que sinaliza que o aliado dele vai para algum lugar que não é o Pancadinha. É o algoz de Azevedo. Né? Agora, eu esquecendo um pouquinho essa questão do Pancadinha, uma coisa que também me deixou assim surpreso, e as pesquisas apontaram, foi também uma queda de Isaac Neri. Eu achava que Isaac Neri seria o maior oponente de Augusto. Poderia até polarizar com Augusto, mas pelo menos a última pesquisa colocou que ele caiu bastante, sabe? Aqui você acha que isso deve ter ocorrido? Isaac Neri é candidato dele mesmo. Isso aí também, a estatística demonstra isso, e a sociologia política, a turma que analisa estatística, Sim. Diz o seguinte: quem é Isaac Neri? Quem é o vice de Isaac? É um vice do próprio PDT. Isaac Neri é candidato dele mesmo. O sujeito que quer ser candidato a prefeito, ele precisa ser candidato de um grupo. De né? grupo. E ele só tem um partido, né? É o único candidato que não tem. Só tem um partido, ele é candidato dele mesmo. Então, as pessoas já sabem. Então, Isaac Neri, a perspectiva, do ponto de vista de panorama, de leitura de cenário, é que ele sai dessa eleição menor do que entrou. E aí você tem o crescimento do Chico França. Aí onde eu vou chegar. Chico França, qual a perspectiva? Se Bolsonaro vier a Itabuna, qual o resultado disso? Bora lá. Ou não vindo? Vindo ou não vindo, se vier, dá um temperozinho, bota ali um orégano. Mas o que é que a gente tem? E aí, ouvindo alguns analistas de política no Brasil, é que as eleições municipais, elas não são polarizadas. O que é que a dona de casa quer saber na eleição? Se quando ela vai no posto, ela tem atendimento médico, né? Se o posto está funcionando, se o asfalto está na rua, se tem esgoto encanado, se a água tratada chega na casa. Então, o que as pessoas querem saber é isso. Então, a discussão é local, não é uma discussão ideológica nacional. Entendi. Então, a perspectiva é que as eleições municipais não sejam nacionalizadas. Muito bem. Para finalizar, em função até de que a gente falou de todos os candidatos, mas tem a única mulher candidata, que é a Cleonice. Como é que você analisa essa participação dela nesse processo? A Cleonice Monteiro, ela vem de partidos que estão brigando aqui em Itabuna, né? Então, é uma federação, o PSOL e a Rede. A Rede já declarou apoio à Pancadinha, que não de pode, forma esdrúxula, que não pode. Então está dentro dessa confusão. Ou seja, ela tem que resolver primeiro o problema interno. Tem que resolver o problema de casa para poder sair para a rua, né? É isso, Roberto, nós estamos chegando ao final. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, né? Aqui ressaltar a minha admiração. Você é um dos profundos conhecedores dos acontecimentos, da realidade da cidade, é um estudioso, é um formador de opinião, um pensador, como poucos aqui em Itabuna. Itabuna precisa de mais pessoas como você. E para nós aqui é uma satisfação enorme tê-lo novamente conosco. Valeu, meu amigo, estou à disposição. Um forte abraço, a você um bom dia. Valeu. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.